Fala galera! Pela terceira vez estou gravando esse vídeo já, porque a gente fica recebendo notificação e pode ser alguma informação importante do Internacional. Tu chegou até aqui, cara? Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque o like o YouTube reconhece que o conteúdo é de qualidade e entrega para mais colorados. Bom, eu quero atualizar com vocês todas as situações de contratação do Internacional, e são várias, tá? Mas antes, fala de KTO. KTO que me apoia aqui no canal. KTO é onde a gente se diverte, faz teu cadastro, utiliza o código JAIR e ganha 20% de free bet, o famoso bônus que tu ganha no teu primeiro depósito. Então se tu botar R$50, tu já sai com 60 e te diverte na KTO. Não tá rolando Gauchão, não tá rolando Paulistão, não tem Carioca, não tem Brasileiro, mas tem Copa São Paulo, tem um monte de campeonato na Europa que está rolando. Bom, chega de falar. Vamos ao que interessa para vocês neste momento, que é as contratações do Internacional. As contratações que estão fazendo sangrar metade do estado. Bom, primeiro, o Inter acaba de fechar a contratação de Ioran, ou Ioran, como vocês quiserem chamar. É um meia, é um cara que o Kudê conhece o jogador, utilizou ele muito no Atlético Mineiro no ano passado, quando treinou o Galo Mineiro, foi aonde ele teve a maior participação no Atlético Mineiro, foi com o Eduardo Kudê. A gente reclamava muito que não tinha um reserva para Alan Patrick, que era um jogador que faltava em 2022 e 2023, e agora chega Ioran, que vai ser o cara que vai compor o grupo. Eu sei que estão esperando titulares para várias posições, mas, cara, o Internacional está contratando titulares para muitas posições. Mas vai contratar jogadores para compor o grupo, não é só com 11 que se faz um time. Talvez a gente tenha deixado escapar a Libertadores no ano passado, muito em função de não ter um banco de reserva qualificado. Então o Internacional vai fazer contratações tipo essa do Johan. Já chegou o Robert Renan, que é um zagueiro de extrema qualidade, é um jogador que vem para ser titular do Internacional, não sabe por 6 meses ou um ano, mas é um baita negócio. Se ele ficar 6 meses no Inter, ele vai embora e o clube, o Zenit, tem que dar 4 milhões de euros para o Inter. O Inter não pagou nada por esse jogador, é um salário baixo e ainda pode lucrar com esse jogador na sua saída. Esse foi o primeiro reforço anunciado do Internacional. Lucas Alário é um centroavante goleador, é um jogador que tem títulos na carreira, encorpa o vestiário. Com a chegada de Borré, ele será reserva, provavelmente. É um jogador que vem de lesão, mas já fez jogos, deve entrar em ritmo em seguida e fica à disposição de Eduardo Kudê. Ele é um pedido de Eduardo Kudê. E só veio para o Inter, obviamente, porque Eduardo Kudê conversou com o jogador e o trouxe, assim como o Johan. O Eduardo Kudê tem costume de falar com os jogadores, com todos. Ele se envolve na negociação para finalizar, ajudar a finalizar as contratações, explicar o projeto do Inter para 2024. Cara, tu quer saber do Borré? Eu também quero saber do Borré. A comitiva do Internacional foi para a Alemanha, foi um dos advogados para finalizar essa contratação junto ao Werder Bremen, tá? Com relação ao clube do Borré, tá tudo acertado. O valor é 5 milhões de euros, o Inter vai bancar os 5 milhões de euros e o Borré, eles estão acertando por 300 mil euros pela vitrine. O Werder Bremen utilizou o jogador, considera que deu vitrine ao jogador, porque então o Inter vai ter que botar um dinheiro na mão do Werder Bremen para liberar. O Borré voltou a treinar hoje pelo Werder Bremen. Treinou, ele vinha 2 dias com gripe e não treinava. Hoje voltou a treinar, mas não foi relacionado para o jogo de amanhã que o Werder Bremen faz. Então, cara, o cara quando quer ir embora, é o caso do Borré, não tem jeito. Não vão conseguir segurar ele não quer ficar no Werder Bremen, ele quer vir para o Internacional. Ele comprou a ideia do Inter, ele tem salário acertado, tem tudo organizado, quer ficar mais perto do seu país. Então, é um jogador que vai fechar, a torcida tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de calma, porque é um negócio difícil. Não estamos contratando um jogador que está livre no mercado, um jogador que nenhum clube quer, é um jogador que tem história, é um jogador que tem currículo, joga em seleção e está em atividade no futebol alemão, não é em qualquer futebol. Então, demora um pouquinho para concluir essa negociação, mas se acredita que até o meio da semana o Internacional deve anunciar Borré. Bom, outro jogador que já estão falando, pô, mas e o Fernando? Cara, o Fernando teve a despedida dele no Sevilha na quinta-feira, embarcou para o Brasil, deve estar chegando hoje, sábado, no Brasil, e aí ele vai se organizar, ver a família, faltam pequenos ajustes para ele ser jogador do Inter. Ele será jogador do Inter. Ele comprou a ideia também do Internacional, por quê? Em novembro, quando o Inter vendeu o Johnny para o Betis,
o Inter, os advogados do Inter, pessoas ligadas ao departamento de futebol foram à Espanha e para fechar a negociação com o do Johnny. E aí conversaram com o Fernando. Tiveram nessa oportunidade um encontro com o Fernando, mostraram o projeto do Inter, mostraram a ideia do Inter para os próximos anos e Fernando comprou a ideia. Ele também teve uma proposta do Cruzeiro, ele ouviu as duas, mas não fez leilão. Ele até inclusive falou para o Cruzeiro que fecharia com o Internacional porque tinha gostado do projeto. Isso é que fez a diferença, o Inter ir lá mostrar o projeto para o jogador, aproveitou uma oportunidade e fez. Então acreditamos que até terça, quarta-feira deve finalizar a negociação, ele fazer exames médicos, ele assinar o contrato com o Inter e se apresentar aqui no Gigante da Beira-Rio. Bom, com relação ao goleiro, o Ivan é um goleiro que já rodou, cara. Ele foi pro Zenit, saiu do Corinthians, foi pro Zenit, voltou, não se firmou em lugar nenhum. Ele tem uma proposta do América Mineiro para ser titular absoluto. Aqui ele sabe que será reserva de Rocher, porque o Rocher é um jogador de seleção, um jogador de Copa do Mundo, um goleiro. Estão até contratando num outro time um goleiro que estão dizendo que até foi campeão do mundo, nem em Copa teve, tá? Então ele será o reserva do Rocher, ele jogará sim algumas partidas, porque o Rocher está sempre convocado à seleção uruguaia. Mas tem que ver o que o Ivan pensa na sua carreira também. Se ele prefere ser titular no América Mineiro, disputar uma Série B, ou ser reserva do Inter, ter oportunidade num Campeonato Brasileiro, de repente uma oportunidade de uma Copa Sul-Americana. Não sabe, é uma decisão que cabe somente ao jogador. Fora isso, eu recebi um nome de um meia ontem, que eu não vou trazer para vocês, porque eu não vou ser responsável a ponto de trazer esse nome. É um nome forte, mas eu tenho uma informação desse nome só. Eu tentei com mais pessoas confirmar o nome desse jogador e ninguém me confirmou. Tá? Então é um nome que eu não vou jogar pro alto, porque não vale a pena tu jogar esse nome, que se eu disser esse nome vocês vão pirar. Então é melhor não, eu acho que a informação não é 100% quente, eu não consegui uma confirmação e sem confirmação eu não trago. E por fim, gurizada, vai vir mais jogadores do nível de Johan. Jogadores que vêm para compor grupo no Internacional, que vêm para ficar como opção do Eduardo Cudê para a temporada que é longa. São 4 competições, é Gauchão, é Copa do Brasil, é Brasileiro e Sul-Americana. Por fim, não menos importante, na segunda-feira, o grupo do Internacional se reapresenta no CT Parque Gigante, aonde começa os trabalhos visando a temporada de 2024. O que já foi informado serão mais de 20 treinos nos primeiros dias, turno. E não é turno único, nem um turno só. É de manhã e de tarde exaustivamente. É assim que Eduardo Cudê trabalha. Os jogadores sabem que vão sofrer no começo, mas para estar prontos na temporada. Não se esqueça que uma das coisas que mais afetou o desempenho do Inter em 2023 foi a preparação física. 3 preparadores físicos, um sem a mínima condição de estar no Internacional. Não se esqueça, quem contratou foi o executivo, aquele que eu nem gosto de falar o nome, porque o cara não tinha a menor condição de estar no Beira-Rio, não sei nem como chegou no Beira-Rio, e depois veio o Flávio de Oliveira, que tentou recuperar a preparação física, e no fim a turma do Cudê, que botou a galera num nível alto. Então começa tudo segunda-feira, a temporada de 2024 para o Inter começa na segunda-feira, porque já tem jogo 20 ou 21. A gente não sabe que a Federação Gaúcha de Futebol não tem a capacidade de informar a data de um jogo. Faltam 12 dias para a estreia de Inter e Grêmio no Gauchão e a federação não definiu o horário ainda. Isso é que dá vender o campeonato por uma bagatela, por preço de banana para uma emissora de TV. Valeu? Amanhã, 20 horas, eu tô na live com vocês.